A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, desde já sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez trazendo mais um vídeo comentando as lições bíblicas, dando continuidade ao quarto trimestre de 2016, falando sobre o Deus de toda a provisão. Você ainda que não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos disponibilizando novos vídeos e edificando a sua vida, cooperando com a Escola Bíblica Dominical e ensinando a Palavra de Deus, amém? Então se inscreva, curta ou compartilhe e assim estará também nos ajudando nesse trabalho, pois o nosso objetivo é a exposição da Palavra de Deus, amém? Na série BD, aulas em vídeo, nós vamos estudar a lição de número 10. A lição de número 10 tem por título Adorando a Deus em meio à calamidade. Como se é possível adorar a Deus na calamidade? Para nós entendermos isso, o que significa, o que é adoração? Adoração é prestar culto à divindade. É cultuar a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador. Em outras palavras, adoração é a expressão de uma relação entre a criatura com o seu Criador, ou seja, Deus. Adoração é serviço, é servir, é reverenciar a Deus, é prostrar-se. Então, a adoração é tudo isso. E o interessante é que a adoração só é permitido à pessoa de Deus. Nenhuma criatura, nenhum ser é digno de adoração a não ser Deus. E a nossa lição fala adorando Deus em meio à calamidade. Como é possível, como imaginar adorar a Deus em meio à calamidade, em meio a ameaças, em meio à aflição? Adorar a Deus em meio à calamidade é uma situação de desespero. Como conciliar adoração a Deus vivendo no meio da calamidade, no meio da destruição? Como a gente pode entender isso? A nossa lição, ela fala sobre um personagem chamado Josafá. Esse personagem era rei de Judá. Mas como a gente pode compreender isso? Primeiro a gente tem que explicar como se deu a divisão do reino em Israel. Era um só reino, Israel era um só reino. Um reino com 12 tribos, com 12 casas. Mas, quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o reino, não ouviu os conselhos dos anciãos que procuraram Roboão, aconselharam que se ele ouvisse o povo, os anciãos, diminuísse a carga tributária, porque Salomão já estava sobrecarregando os tributos e o povo estava que não aguentava mais. Mas Roboão não tomou o conselho dos anciãos. Roboão não se preocupou em ouvir a voz do povo, e sim aos seus amigos, aqueles da sua idade, jovens,
os príncipes. Resultado, ele ainda foi pior do que seu pai Salomão. E isso causou uma instabilidade tão grande que resultou na divisão do reino. Ou seja, as 10 tribos se apartaram e fizeram Jeroboão rei de Israel, chamado também de Reino do Norte. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou conhecida como Reino de Judá ou Reino do Sul. Então, foi aí nesse período onde se deu a divisão do reino. Roboão não foi um bom rei. Jeroboão também não foi um bom rei. Antes, levou o povo ao caminho da idolatria. E isso causou uma instabilidade. Isso causou um período de apostasia, tropeço na vida do povo de Deus. Então aparece, já como o 4º rei da linhagem, aparece Josafá, rei de Judá, filho de Asa. Asa foi um dos reis piedosos, foi um dos bons reis que teve em Judá. Foi um período de avivamento também no reinado de Judá, ou seja, através do reinado de Asa. Quando Asa morreu, seu filho Josafá assumiu o reino. E ele já teve uma boa participação no reino do pai. Aprendeu alguma instrução, alguma forma que aplicou na sua gestão como rei de Judá. Então, quem era Josafá? Filho de Asa, rei de Judá. Foi um bom rei de início. Josafá, ele acabou com os altares pagãos nos montes. Josafá estabeleceu o ensino da lei e que esse ensino fosse espalhado por todo o reino de Judá, através de levitas, de sacerdote. Ele estabeleceu. Josafá foi um rei que se preocupou que a nação conhecesse a palavra de Deus, a lei, o ensino que o Senhor tem estabelecido para o seu povo. Então, foi um reino próspero. Josafá, de início, foi um rei próspero. Ele venceu inimigos. Ele procurou consultar a Deus em suas jornadas. Mas houve alguns pontos fracos, algumas falhas. Apesar das suas proezas, apesar da sua boa vontade em servir a Deus e levar o povo a um equilíbrio espiritual, um avivamento, a se aproximar de Deus, Josafá também procurou estabelecer paz, porque ele fez aliança com o rei de Israel, o rei do norte. Quem era o rei do norte de Israel? Era Acabe, que se casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher ímpia,
e também um rei ímpio. O povo, sob a liderança de Acabe com Jezabel, deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar a Baal. E Josafá fez uma aliança com Acabe. Alguns profetas até repreenderam. Depois dessa aliança, o filho de Josafá também casou-se com a filha de Acabe. E isso também não foi uma boa aliança, porque essa tentou tomar o reino de Judá, tentando fazer conforme o seu pai e a sua mãe. Então, é nesse momento que a gente vê alguns tropeços na vida de Josafá. Mas não foi só por aí. Chegou um momento de tanta prosperidade, de tantos recursos, que Josafá acabou esquecendo de buscar a Deus, de consultar a Deus. E isso levou a um certo declínio espiritual. Porque os outros reis, como o rei do norte, só fazia mal que era aos olhos do Senhor. Era mau os reis, eram ímpios. Josafá foi um dos reis que andou nos caminhos de seu pai Davi. Veja a expressão que a Bíblia diz. Mas chegou um momento de recurso, de prosperidade, de paz, de conquistas e acabou esquecendo de Deus. E começou a agir por vontade própria, porque ser um rei ali naquela nação não era simplesmente ser elegido pelo povo. Tinha que ter uma aprovação de Deus. Tinha que andar na vontade de Deus, porque senão aquele reino não prevaleceria. Então, houve consequências. Chegou um momento que alguém deu um aviso a Josafá com relação a uma grande invasão de inimigos estrangeiros. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 1 por diante, diz assim: Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Aí o versículo 3 diz que então Josafá temeu. Veja só, Josafá temeu porque ele venceu outras batalhas, teve alguns perigos porque se aliou a um rei ímpio que era Acabe, que também tentava procurar sua morte. Deus deu os livramentos, profetas advertiram, mas chegou um momento que Josafá passou a agir pelo seu entendimento, sem procurar direção, sem procurar conselhos de Deus, sem procurar nenhuma aprovação. Estava agindo por conta própria, esqueceu de buscar a Deus, esfriou. E quando veio essa notícia, realmente o reino de Judá estava em meio à calamidade, porque essas três nações, os amonitas, os moabitas, todo esse povo, os de Moabe, vieram com uma grande multidão contra Josafá. E o interessante é que
a Bíblia diz aqui que ele temeu, ele sabia o que haveria de enfrentar. Sabia que não prevaleceria. Aí o versículo 3 diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em toda Judá. Ele não procurou mais aliança com o reino do norte, o reino de Israel, nem procurou arregimentar seu exército. Era uma questão que exigia uma decisão rápida, porque a nação inteira estava à mercê de um perigo iminente, porque a calamidade era certa sobre aquela nação. Mas ele, no momento de desespero, em meio a essa calamidade que haveria de entrar, Josafá temeu, mas procurou reconhecer o que tinha que buscar ao Senhor. Por isso, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Muitas das vezes, quando o servo de Deus está buscando, Deus ouve as suas orações, dá vitória. Enquanto ele está na busca para resolver aquele problema, para passar em meio àquela perseguição, a alguma crise ou enfermidade, ele está buscando, ele está se consagrando, procurando a Deus, procurando uma providência. E Deus resolve, Deus dá vitória. Mas muitas das vezes a gente acaba se acomodando, né, com prosperidade, com entretenimento, com tudo dando certo. A gente passa às vezes a ficar como Josafá. Muitas vitórias, muitas conquistas, paz, e nesse tempo acabamos esquecendo de Deus. E às vezes procuramos agir por conta própria, sem consentimento de Deus, sem uma aprovação de Deus. E quando menos espera, estamos diante de uma calamidade, porque não estamos agindo na direção de Deus. Mas Josafá nos dá uma lição. Em meio àquela crise, em meio àquela calamidade, ele já estava vendo uma derrota, reconheceu que estava afastado de Deus, que não tinha consultado, não tinha buscado mais. Mas no tempo certo, ele buscou. Pôs-se a buscar ao Senhor e pregou um jejum, colocou toda a nação para buscar a Deus, para se consagrar, para se humilhar diante de Deus. Essa atitude é uma atitude de servo, é uma atitude de adoração, porque adoração não é só prestar culto a Deus, mas é servir, é prostrar-se. Então toda a nação, através de Josafá, se prostrou, buscou a Deus, jejuou, se consagrou para pedir vitória a Deus, uma providência, porque aquela batalha seria sangrenta e o povo de Judá não ia conseguir prevalecer contra aqueles inimigos. Então, o versículo 4 diz: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Veja que coisa linda aqui. O povo correspondeu, o povo se uniu para buscar ao Senhor. Então veja aqui que em meio à calamidade, em meio à ameaça, o povo voltou-se para Deus. O povo
buscou a Deus, se humilhou, se consagrou e Deus deu a vitória. E uma das expressões de adoração que nós vemos aqui de Josafá, no versículo 6 ele diz assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra e de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Veja que ele, nesse momento de oração, de adoração, de consagração, de jejum, ele estava ali, de uma certa forma, falando para Deus das promessas que Deus fez com o seu povo, com o patriarca Abraão, a promessa da semente, que o seu povo haveria de se multiplicar, que aquela terra que mana leite e mel, Deus tirou daqueles inimigos e deu como herança a seu povo. Então Josafá passou a comunicar isso para Deus, sempre numa expressão de adoração, de exaltação a Deus. Jamais de murmuração, jamais de reclamação, mas de uma certa forma reivindicando, porque buscou ao Senhor. E o Senhor prometeu. Aí nós vemos aqui no versículo 8: E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, Josafá apresentou a Deus tudo isso. Temeu, buscou o Senhor, se consagrou, jejuou, orou, adorou a Deus, exaltou, magnificou a Deus. Isso em meio à calamidade. Não foi um tempo bom agora. Ele teve muito tempo bom, mas não buscou a Deus. Mas na dificuldade, na perseguição, na ameaça, em meio à calamidade, Josafá buscou ao Senhor, serviu, jejuou ali, adorou, prostrou-se perante o Senhor, e levando toda a nação para buscar ao Senhor. E Deus agiu, Deus deu vitória a Josafá e conseguiu vencer toda aquela ameaça. Deus deu vitória ao seu povo. Então, a gente imagina como é possível adorar a Deus em meio à calamidade. Aquele homem que viu tanta providência de Deus, que teve um momento de avivamento, de conhecimento da lei de Deus, e depois declina, depois tropeça, depois falha, esquece de Deus, acaba desobedecendo a Deus, aí vem as consequências, aí vem os problemas, tudo se torna uma calamidade. Mas no momento certo ele temeu, buscou ao Senhor, colocou toda a nação para adorar, para buscar ao Senhor. E Deus agiu. Deus entrou com providência e deu vitória ao seu servo. Deu vitória àquela nação, porque houve realmente adoração em meio à calamidade. Eu não sei qual é o problema que você que está me assistindo aqui nesse vídeo possa estar passando.
Você pode estar passando por uma crise, por um momento difícil, até uma questão de calamidade. Mas eu quero dizer que se você adorar a Deus em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à calamidade, Deus vai dar vitória. Amém? Então, que possamos aprender esta lição. Não vamos buscar a Deus só quando nós estamos precisando. Não vamos buscar a Deus só quando nós estivermos de extrema necessidade. Deus abençoa, Deus estabiliza a nossa vida e às vezes a gente, em vez de estar dando culto de ação de graça, em vez de estarmos adorando a Deus, acabamos esquecendo como aconteceu com Josafá. E passa a agir por conta própria e começa a tropeçar, aí vem as consequências. Então, vamos procurar servir a Deus, prestar o culto que é devido a Deus. E em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio a qualquer situação adversa que sobrevive em nossa vida, vamos vencer se nós adorarmos e buscar a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?